Seja como Jesus, ande com a galera legal, não enche o saco de ninguém e beba um bom vinho. Quem é que nunca ouviu uma papagaiada dessa, hein? Olha, se você é um desses que defendem que Jesus bebia vinho e por isso você pode beber um vinhozinho que não tem problema, meu amigo, você é um forte candidato a cachaceiro. Escuta, nesse vídeo eu quero mostrar alguns versículos onde as pessoas costumam utilizar para defender que, não, Jesus bebeu vinho sim, os crentes bebiam vinho, os judeus bebiam vinho, e não tem problema beber vinho. Não pode ficar embriagado, mas beber um vinhozinho não tem problema, socialmente, né? Isso é uma desculpa de cachaceiro, tá? E eu vou mostrar isso para você nesses vídeos, como é que esses versículos são mal interpretados, são mal utilizados, muitas vezes até, verdade, por pessoas até bem intencionadas, pessoas que são até inocentes, e elas vão mais na onda desse povo mais maldoso. Mas eu vou mostrar para você o que esses versículos falam, de verdade, e em especial, vou te mostrar algo muito importante no texto que fala que o próprio Jesus transformou água em vinho, e você nunca mais vai achar que Jesus bebeu vinho alcoolizado. Então, para começar, a gente vai utilizar um texto que é muito importante para essa compreensão da questão do vinho, que está lá em Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 16 e 17. Jesus aqui nesse texto é questionado a respeito do jejum, e ele vai falar algumas coisas a respeito da religião, de que eles precisam receber a coisa nova que está sendo colocada. E ele vai falar sobre duas coisas importantes, uma delas é o vinho. No versículo 16, ele fala, ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, porque, semelhantemente, o remendo rompe o vestido e faz maior a rotura. Ou seja, não se pega um pano novo, coloca numa roupa velha, porque o pano novo é bom, mas a roupa velha vai rasgar ainda mais na hora da costura. Né? Você tem que trocar a roupa inteira. E no versículo 17 ele fala, nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. O que são esses odres? Esses odres são bolsas de puro, e o vinho ele era colocado, o suco da uva. Aqui muita gente entra na questão da palavra, né? Ah, mas a palavra significa isso, né? Não tem diferenciação do vinho suco da uva para o vinho alcoolizado. Por quê? Porque eles eram exatamente a mesma coisa em processos diferentes. Por isso não se tem palavras diferentes para a mesma coisa. Então, como funcionava? Eles pegavam o vinho, espremiam a uva, e aquele suco, aquele primeiro suco, era apenas suco de uva, era apenas a uva espremida, era suco normal. E aí eles colocavam dentro desses garrafões, dessas bolsas de couro, e aí ele ficava ali um tempo e ele fermentava, então ele ficava alcoolizado. Como que era a fermentação no vinho? Como funcionava? Aliás, como era a fermentação no pão, por exemplo? Né? Como é que o pão fermentava? O processo de fermentação do pão era pegar um pedaço do pão velho, aquele pão que já estava apodrecendo, mais velho, aquele pão já abolorado, e era misturado na massa de pão nova. E o bolor, né, aquele pedaço de pão velho, é que ia espalhar para a massa inteira, porque o fermento nada mais é do que um fungo. Sim, fermento é fungo. São fungos que vão comer, vão se alimentar ali, e eles vão, sim, defecar na massa, por isso que a massa vai crescer. O vinho, o processo não é bem assim. Não precisa pegar vinho velho e pôr dentro do vinho novo, mas o próprio vinho novo, ele já tem esses fungos, e ele vai, dali mesmo, do próprio vinho, ele vai fermentar. Então, a única coisa que precisa ser feito é colocar ele reservado, guardado, apenas reservar ele, que ele sozinho vai fermentar por ele mesmo. E aí então você tem esse vinho alcoolizado. Logo, o vinho alcoolizado é vinho fermentado, é vinho estragado. Entenda isso. O vinho fermentado, o vinho alcoolizado, é o suco de uva estragado, em decomposição. Você consegue entender isso? Olha só que coisa fantástica. E aí sim, depois de entender isso, é que nós vamos lá para o texto de João, capítulo 2, no texto das bodas de Caná da Galileia. Então Jesus está lá, é dito que o vinho acabou, e aí tem todo o processo, Jesus vai mandar encher as 6 talhas lá de água, e ele vai transformar aquela água em vinho, certo? E quando lá o mestre Sala vai provar, é dito assim, o mestre Sala, ele fala assim para o noivo, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas guardaste até agora o bom vinho. Me responda com toda a sinceridade do planeta Terra, qual é chamado de bom vinho?
o vinho zerado que acabou de sair da uva ou o vinho que já estragou? Você consegue pensar nisso? Você conseguiu pensar sozinho na resposta? Pensa comigo, se o vinho alcoolizado é o vinho estragado, é o vinho que está apodrecendo, é o vinho que os fungos já estão tomando conta, ele está em decomposição, é o suco em decomposição. Você acha que quando Jesus transforma a água em vinho, ele transforma num suco zero ou num suco estragado? Você consegue pensar num negócio desse? Vê como é um negócio lógico, simples, não precisa nem entender grego para você entender um negócio desse. É uma coisa muito básica, cara. Muitas pessoas vêm utilizar esse texto e outros textos para falar, não, Jesus bebia vinho, todo mundo bebia vinho, era todo um bando de cachaceiro. Jesus transformou água em vinho, porque não tem problema tomar um vinhozinho. Aliás, faz até bem para a saúde. Desculpa de pinguço danada é essa, né? Ah, não, porque faz bem para o coração. Olha, a quantidade de vinho, de suco de uva, porque o que faz bem é a enzima da uva, não é o álcool. É a enzima da uva que faz bem para o coração. Mas a quantidade que você tem que tomar para fazer bem para o coração é coisa de você morrer de cirrose antes de fazer qualquer efeito no coração. Quer fazer bem para o coração? Faz caminhada, faz corrida, faz um exercício físico. Esse negócio de tomar vinho para o coração, isso é desculpa de pinguço, tá certo? Mas aí tem gente que ainda quer utilizar outros textos, como por exemplo, 1 Timóteo, capítulo 5, no versículo 23 e diante, onde o Paulo vai dizer para Timóteo, não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. E aí alguém fala assim, tá vendo? O Paulo recomendava que Timóteo tomasse um vinho. Ô meu amigo Pinguço, presta atenção. Naquele tempo, era muito comum que a água ela não estivesse 100% pura, eles não utilizavam filtro, não tinha Sabesp ou SAI para tomar conta da água para eles. Então era muito comum que a água que eles recebiam, que eles pegavam de poço, às vezes estava barrenta, às vezes estava com bactérias, às vezes estava próximo de um lugar que desceu uma água mais suja, e aí, na hora que eles tomavam, eles tinham problemas de estômago, de intestino, muito provavelmente diarreia, era o mais comum. E o vinho, este vinho alcoolizado, ele servia como um purificador. Imagine você pegar uma água que talvez esteja um pouco suja, não está ali 100%, e você pingar um pouco de álcool nela, e o álcool vai matar as bactérias. Então, esse era o comum, é utilizar o vinho como um purificador para a água. Mas não que o vinho fosse bom, mas ele era usado como um remédio, algo para limpar a água, para que se tomasse. É claro que em outras situações, como por exemplo, uma pessoa ferida, uma pessoa que precisava de cuidados médicos, ela tomaria o vinho também para servir como um analgésico, já que o vinho tira um pouco da consciência. Então, era comum utilizar vinho para esses fins, mas para fins de bebedice, era gente que fazia coisas que não prestava, como, por exemplo, aqueles envolvidos em bacanais romanos, certo? Não uma pessoa em sã consciência, uma pessoa decente, ela não ficava enchendo a cara de vinho, não, tá certo? E Jesus não encheu a cara de vinho. Ah, mas aí vão utilizar aquele texto da ceia, né, para falar que eles usaram vinho. Primeiro, vamos entender aqui uma coisa. Lá quando Jesus ele vai instituir a Santa Ceia, lá em Mateus 26, ele vai sentar com os discípulos no momento da Páscoa. Para a Páscoa e a Santa Ceia, ela foi colocada no lugar da Páscoa. Para a Páscoa, eles tinham que comer o pão sem fermento. Por quê? Porque o fermento simbolizava pecado. O pão sem fermento é uma vida nova, uma vida sem pecado. Então, o pão que Jesus vai comer com os discípulos era um pão sem fermento. A gente não sabe até quando isso durou dentro da igreja. Mas, muito provavelmente, os discípulos, quando fizeram pelo menos as primeiras ceias, eles não utilizavam pão comum, mas pão sem fermento também. Porque era muito claro que ficou no lugar da Páscoa, tá certo? Agora, se o pão era sem fermento, o vinho era como você acha? O vinho era vinho de pingus, cachaçado, cheio de álcool. Pelo amor de Deus, né? Vamos usar um pouquinho da cabeça apenas. Aí, acontece aqui no versículo 11, que Paulo vai falar, no capítulo 11 de 1 Coríntios, que Paulo vai falar da ceia, e ele fala que eles estão fazendo o que é errado, e ele não os louva por causa disso. No versículo 21, ele fala assim, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim, um tem fome e outro embriaga-se. Aí, alguém vai utilizar esse texto como uma desculpa para dizer, olha, lá na ceia eles bebiam e ficavam embriagados. Olha, Paulo está repreendendo as pessoas aqui, você quer utilizar isso como desculpa para dizer que podia se embriagar? É o contrário, ele está dizendo para não se embriagar. Ele está falando, eu não vos louvo por isso. Quer dizer, o que vocês estão fazendo está errado.
Vocês trazem a comida, mas aí vocês não esperam um pelo outro, e aí uns começam a comer, né, ficam cheios de comida, e o outro fica embriagado. E é evidente que o vinho, se tudo o que ele precisava era ser mantido guardado para que ele fosse fermentado e tornasse alcoólico, é evidente que uma pessoa que fosse levar o vinho para a ceia, dependendo do tempo que estava guardado o vinho, é evidente que esse vinho ele começava a fermentação e ele se tornava alcoólico. Então, no momento ali da ceia, era muito comum que um vinho ou outro tivesse alcoolizado e as pessoas que estavam comendo e bebendo sem esperar pelos outros estavam tomando aquele vinho alcoolizado já, ou com um princípio já pelo menos de álcool, e aí eles ficavam embriagados. Mas Paulo está repreendendo as pessoas por fazerem isso. Ele não está elogiando as pessoas. Qual o sentido de alguém utilizar esse texto para falar que era comum e de que era normal fazer na ceia e por causa disso eu posso fazer? Não tem o menor sentido. Por isso que Paulo vai falar lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ora, gente, a Bíblia diz para você que é para você não se embriagar com vinho. Desde quando o vinho, desde quando ficar embriagado, é uma coisa que traz algum louvor, algo de bom para alguém? Em lugar nenhum. Como que você pensar que perder um pouco da sua consciência, ficar à mercê da sua própria maldade por causa do vinho, desde quando isso é algo bom? Quando que uma pessoa alcoolizada, em qualquer nível, ela está melhor do que uma pessoa sem nível nenhum de álcool? Gente, é um negócio que não faz sentido nenhum. E aí alguém pensar ainda que o próprio Jesus tenha tomado, ainda que um gole de vinho alcoolizado, não que em momento algum tenha acontecido dele ter colocado na boca, né? Porque ele pode sim, no momento que ele estava comendo na casa de alguém, ele ter tomado um vinho que estava já em fermentação, estava assim alcoolizado, mas não que ele bebesse o vinho, não que ele ficasse tomando o vinho. Não tem o menor sentido uma pessoa, Jesus, Deus, deixar entregar a sua consciência para uma bebida que vai tirar a sua consciência e vai fazer com que ele seja entregue aos desejos da carne. Paulo fala isso, o vinho traz contenda. E só quem já bebeu, já experimentou, ou conhece pessoas que bebem, consegue entender isso. O vinho não traz nada de bom, o álcool não traz nada de bom para a vida de pessoa. Nenhuma, zero. É uma droga desgraçada, como é a maconha, como é a cocaína. Para você que acha que, mas beber um pouquinho de vinho não tem problema, é só não ficar embriagado. Cheira a cocaína, que é muito melhor. Você vai ficar muito menos sem consciência com a cocaína do que com a bebida alcoólica. Um copo de bebida alcoólica vai te deixar mais inconsciente do que uma carreira de cocaína. Então, para você que fala que tomar um pouquinho de vinho não tem problema, é até bom para a saúde, isso não passa de desculpa de cachaceiro. Tá certo? Espero que você tenha entendido. Se você chegou nesse vídeo e você já achava que beber vinho errado, espero que tenha ficado apenas mais firme na sua cabeça. E se você chegou nesse vídeo achando que não, beber vinho não tem problema, escuta, seja honesto. Tudo que você quer é uma desculpa para beber. E o que você está fazendo é errado. Que você entenda e pare com isso o quanto antes. Deus abençoe sua vida. Até um próximo vídeo.